Olá! Retomamos agora os dois elementos componentes da comunicação compassiva que havíamos iniciado no módulo anterior. Então, retomando, no módulo anterior falamos sobre observação e sentimentos. E agora nós vamos detalhar um pouco mais as necessidades e os pedidos. As necessidades humanas já foram estudadas e organizadas por diversos pensadores. Trazemos aqui um exemplo da pirâmide de Maslow, em que trata, na sua base, as necessidades mais elementares aos seres humanos, como alimentação, sono, nutrição, relacionamentos, e vai subindo no formato até chegar à satisfação. Durante muito tempo, nós ouvimos em alguns momentos que crianças não aprendem se estão com fome. Não sei se é do tempo de vocês, mas em algum momento foi veiculado que uma necessidade precisaria estar atendida para que pudéssemos passar para outras necessidades. Hoje já temos um entendimento holístico de que todas as necessidades são importantes, independente do seu grau ou base. E sendo assim, a gente traz então como necessidades tudo aquilo que a gente precisa para estar bem. E no momento atual, que é possível realizar e atender essas necessidades. Quando se trata da comunicação compassiva, então a necessidade como um terceiro eixo, logo após os sentimentos. O que isso significa? A gente, quando observa uma situação, identifica o sentimento que está vivo naquele instante, a gente rapidamente consegue verificar por que eu estou sentindo o que estou sentindo. Isso significa que juntar esse sentimento a uma necessidade. Do que estou falando? Há também distinções entre necessidades, desejos, que logo a gente vai citar. O importante é trazer que os sentimentos e necessidades, elas são interligadas e que, quando a gente cita uma situação, comunica como é que eu estou me sentindo naquela situação, elenco qual é a necessidade que está atendida ou não atendida, até aqui não há conflito. Os conflitos, eles podem emergir quando escolhemos algumas estratégias equivocadas para atender a uma necessidade. Vou detalhar. Ainda trazendo que a comunicação compassiva, então, ela exercita esse poder de observar, de identificar os sentimentos e as necessidades para chegar ao último eixo da comunicação, que é o pedido, aquilo que eu preciso, tanto para atender necessidade quanto para ficar bem naquela relação. E aí a gente precisa verificar o quanto a gente fala sobre as necessidades no nosso cotidiano sem entendermos que aquilo é uma necessidade. Vejamos, quando a gente diz assim, por que você tem que fazer tudo tão complicado? A gente está julgando a ação do outro, mas no fundo nós temos uma necessidade aí que não está sendo vista, que é a necessidade da simplicidade. Quando a gente fala que regra estúpida, quem é que teve essa ideia? A necessidade subjacente é do sentido. Nossa, essa reunião é um caos. Qual é a nossa necessidade? De estrutura e assim por diante, né? Então, muitas das nossas falas, quando elas não seguem esses componentes da observação,
da explicitação do sentimento elencado a uma necessidade, ela fica como se chama aquele chororô, aquela reclamação, ou mimimi, porque a gente não conseguiu comunicar completamente o que queremos. A gente pegou apenas uma das partes e não conseguiu identificar qual é a necessidade naquele instante. Então, para que a gente possa evoluir para o quarto item, né, que é o pedido, a gente pode trazer, então, né, que a necessidade, elas precisam ser concretas, claras, proativas, positivas, possível de realizar e de verificar se foram realizados ou não. Importante, Marshall Rosenberg tratou sobre essas questões das necessidades e Jefferson Capellari, que foi aluno do Marshall, na ilustração do seu livro, que vamos deixar disponível também nos materiais, ele traz essa ilustração. Vocês conseguem perceber, na parte das raízes estão descritas algumas das necessidades, como amor, empatia, diversão, compaixão, honestidade. Então, essas são necessidades humanas, universais, compartilhadas, né, por todos os seres humanos. A partir dessas necessidades, nós temos duas possibilidades: se elas estão sendo atendidas ou se elas não estão sendo atendidas. Quando atendidas, elas vão gerar emoções satisfatórias, como, por exemplo, a emoção da felicidade. E, a partir das emoções, os sentimentos. Então, de alegria, de animação, de gratidão, de confiança. Quando não atendidas, por exemplo, necessidades todas iguais novamente, a paz, atenção, liberdade, segurança. Se elas não estão sendo atendidas, elas podem gerar emoções, por exemplo, da raiva. E, consequentemente, os sentimentos de fúria, de irritação, de indignação, de ódio, de animosidade, enfim. Todas essas constatações, né, a gente consegue verificar através de comportamento e quanto na comunicação. Importante trazer que quando a gente pensa a estrutura da comunicação compassiva, lembrando, retomando, nós temos então a observação e o sentimento. Da mesma forma, uma necessidade e a gente pode evoluir para um pedido. E aí nós temos um exercício que parece simples, né? Então, a gente parte em primeira pessoa, eu observei que. E quando isso acontece, eu me sinto. Por quê? Então, para mim é importante. E por isso eu peço. E ao final ainda, né, dessas questões, a gente pergunta que tal para o nosso interlocutor, como é que ele recebe, então, esta fala. Sinteticamente aqui, nós vamos trazer muitos exemplos de como colocar em prática este exercício no nosso cotidiano. Importante trazer aqui, então, nós fizemos todo o exercício, observei, identifiquei o que eu estava sentindo, que estava elencado a uma necessidade, porque quando não está, cessa também a possibilidade de um colega ou do interlocutor colaborar para atender o nosso pedido. Precisa estar elencada nessas necessidades. E um pedido precisa ser objetivo, claro, realizado. Mas a gente fez todo o movimento, né? E ainda assim, não foi atendido o nosso pedido. O que a gente faz? Primeiramente, a gente verifica se o pedido tem a relação com a necessidade ou com uma vontade que é diferente. Todos nós temos muitas vontades e elas são legítimas, sonhos, desejos.
Mas quando a gente solicita que o outro colabore, ele precisa estar elencado a uma necessidade. Então, segundo passo, conferir se a mensagem chegou na mesma energia em que foi entregue. Muitas vezes as pessoas não conseguem compreender aquilo porque não ficou exatamente dito no esquema, né, naquela sequência. Pode variar a sequência, mas precisa trazer os 4 elementos. Se não chegou os 4 elementos, possivelmente a outra pessoa não compreenda aquilo que está sendo pedido. Então, a gente faz essa checagem. Pergunta realmente: você compreendeu o que eu estou te pedindo? Pergunta à pessoa se a necessidade foi encaminhada satisfatoriamente e entendida. E também pergunta o que pode fazer para colaborar para o atendimento a este pedido, né, a esta necessidade. Quando se trata, então, da comunicação compassiva e assertiva, é a certeza de que vai fluir e vamos obter naturalmente as respostas que esperávamos? Não se sabe, né? Mas o movimento é importante. Então, e em alguns momentos é necessário dizer não às pessoas que nos escutam ou nós mesmos ao responder aos outros. Isso significa que ao dizer não, é importante trazer um motivo. Por que você não está naquele instante disponível para colaborar, então, para a realização e atendimento daquela situação solicitada? Então, compartilhe como você se sente em relação ao pedido ou situação. Por exemplo, quando me pedem para fazer mais um relatório, eu me sinto sobrecarregado. Identificar a sua necessidade também. Explique, né, qual é a necessidade sua que não está sendo atendido. Então, preciso de mais tempo. Uma necessidade minha, tempo para realizar adequadamente a ação. Ao invés de simplesmente dizer não, reflita sobre as suas necessidades. No momento, não posso te ajudar com isso, mas talvez possamos conversar mais tarde. Não me comprometi, mas disse que não dou conta nesse momento de auxiliar. E ao invés de dizer não posso te ajudar, né? Então, experimente reformular, né, a sua fala dizendo: quando me pedem para fazer isso agora, sinto-me sobrecarregado, pois tenho muitas tarefas para concluir hoje. Preciso de mais tempo para me organizar. Talvez possamos conversar sobre isso amanhã. Pode ser assim? Que tal para você? E o não, né? É importante trazer como um elemento muito possível nessa comunicação. Então, dizer não ao outro possivelmente seja dizer sim a uma necessidade sua que também está latente. Então, esta abordagem nos ensina a dizer não de forma compassiva para fortalecer o relacionamento ao invés de destruí-los. Retomando, então, quais são os 4 elementos da comunicação assertiva e compassiva? Primeiramente, observar os fatos. Segundo, identificar sentimentos e emoções que surgiram a partir daquela situação ou fato. Terceiro, olhar para as necessidades e vejam que as necessidades são diferentes de desejos. Os desejos têm muito mais a ver com uma ação interna do que externa. Então, o desejo mobiliza muito mais a pessoa do que a colaboração do outro. E a questão dos pedidos, diferente de exigência. Sabemos que estamos num espaço profissional e os pedidos chegam de toda ordem e forma, mas a gente precisa trazer presente aquilo que realmente é possível ser realizado, distintamente daquilo que é uma exigência. Uma exigência, dificilmente a gente vai ter uma colaboração espontânea.
Podemos até colaborar de alguma forma, mas não de forma natural. E lembrando, né, então, Marshall Rosenberg diz que nós temos, por natureza e essencialidade, a vontade de estarmos em bons relacionamentos e colaborar mutuamente. Quando acontece a comunicação violenta, quais são as possibilidades, né? O que a gente normalmente observa? Algumas vezes a gente culpa a nós mesmos, em alguns momentos a gente culpa os outros, a gente percebe os nossos ou a gente pode perceber os nossos próprios sentimentos e necessidades e perceber os sentimentos e necessidades escondidos por trás da mensagem negativa da outra pessoa. Então essas são as possibilidades, né, mais usuais em que interagimos quando recebemos uma comunicação violenta. E quando recebemos críticas, a tendência é utilizar a forma de proteção, revidar, contra-atacar ou se encolher, se distanciar, fechar em si e não dar continuidade ao diálogo. Quanto mais diretamente pudermos nos conectar com os nossos sentimentos e reais necessidades, mais fácil será reagir de forma compassiva. Da mesma forma ocorre com os outros. Quanto mais eficiente for a comunicação, mais facilmente ocorrerá a conexão. Lembrando que a comunicação compassiva, ela é um exercício diário. Nós não conseguiremos de um dia para o outro mudar toda a nossa forma de comunicação. Mas o estar a caminho, o experimentar, a partir daquele exercício, eu observei, eu vejo, eu sinto quando isso acontece, porque eu tenho uma necessidade de, e por isso eu te peço para colaborar com a seguinte ação. Seguiremos com muitos exemplos na comunicação compassiva no nosso dia a dia. Até mais!